Olá, graças a Deus por mais um grande dia, uma grande oportunidade, como sempre, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que ela edifique, transforme, restaure totalmente a sua vida. Que quanto mais buscarmos esse conhecimento, esse entendimento, a forma, a maneira como Deus trabalha conosco, como Ele trabalhou com o seu povo lá no deserto. Nós estamos lendo agora o livro de Êxodo, onde Deus libertou esse povo por mão forte. E quanto mais assim cremos, confiarmos, acreditarmos e tomarmos posse do que Deus é realmente poderoso para fazer, o quanto mais poderemos crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar. Olha só então, Êxodo 19, nós falamos ontem sobre como foi importante a visita do sogro de Moisés, o Jetro, chegando junto ao acampamento, e como foi linda a direção que ele deu ao seu genro Moisés, e como Moisés ele aceitou o conselho, ele ordenou, fez conforme assim lhe foi lhe dado toda a direção, e como foi benéfico para o próprio povo de Israel, para que não se desgastasse, não se destruísse a si mesmo. Então, é necessário dar ouvido sempre às pessoas que estão nos vendo de uma forma, às vezes não estamos nos enxergando, e Deus ele vem, mostra, nos dá uma revelação. Precisamos estar sensíveis sempre à sua voz. E aqui mesmo, em Êxodo 19, olha só, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. E depois de sair de Refidim, entraram no deserto do Sinai. Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como eu os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Olha só como Deus ele se revela a Moisés, e para que ele pudesse falar ao povo: como eu trouxe vocês, transportei vocês sob asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Olha só como Deus ele separou um povo, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote, um povo santo, um povo santificado, um povo transformado, e é o que Deus quer fazer com cada um de nós hoje, neste momento, que sejamos sacerdote em nossas próprias casas, pastor do próprio lar, porque aquele que não cuida da sua própria casa, como pode então governar a casa do próprio Deus? Então nós precisamos sim ser realmente homens e mulheres que vão realmente fazer em nossa própria vida a diferença, para que possamos sim levar este amor de Deus às demais pessoas ao nosso redor. E aí Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime, uma voz só: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Olha que Moisés estava sendo engrandecido em meio ao povo. Por mais que já tinha feito milagres e maravilhas, Deus ia dar aqui mais um relato, mais uma visão para eles, que eles podiam confiar em Moisés de forma assim, jamais duvidar, sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: então vá ao povo e consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. E estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Olha só, quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, pois não viverá.
Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, eles lavaram as suas vestes, e disse-lhe então ao povo: prepare-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Então não vão se contaminar. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. Olha só como a obediência. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. E muitos deles pereceram. Mesmo que os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Então, é uma santidade ao extremo. Moisés disse ao povo: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça o limite em torno do monte e declare-o santo. E o Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhando de Arão. Quando o sacerdote e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu, avisou o povo e assim subiu com o próprio Arão. Então olha só que maravilha, né? Como Deus ele declara, ele nos avisa, nos alerta. Como da primeira vez, como o próprio Moisés viu aquela sarça pegando fogo, ele disse: não chegue para cá, tire dos pés as suas sandálias, porque o lugar que você está é santo. Onde Deus está, tem que ter uma santidade ao extremo a todo momento. E nós precisamos estar dispostos a realmente ouvir, a obedecer, a estar realmente fielmente ao Senhor, com o coração puro, o coração sincero, com os ouvidos sensíveis à sua voz, para que nada possa realmente nos deter, nos fazer parar, duvidar, questionar, lamentar, reclamar, e sermos santos aos seus olhos, porque se você deixar que um engano, um sentimento, um pensamento possa lhe fazer você achar ser e não sendo, você pode ser realmente destruído, fulminado e mente arruinado por não obedecer ao Senhor, não fazer conforme Ele nos ordena. Então, é necessário haver esse temor no Senhor, haver no coração realmente um temor maior, um interesse maior em fazer aquilo que agrada ao nosso Deus, estar disposto a lhe obedecer. Essa é uma mensagem que foi feita ao povo de Israel. Nós somos o povo santo, o povo de Deus. Nós somos herdeiros conforme a promessa feita ao pai Abraão. Se eu sou de Cristo, então eu sou herdeiro conforme a sua promessa. Então nós precisamos seguir as suas leis, o entendimento, a revelação. Ainda que isso aqui foi feito lá no passado para um povo rebelde, um povo obstinado. Mas hoje não é diferente. As pessoas são rebeldes, são obstinadas, são orgulhosas, são soberbas, são arrogantes. E nós precisamos então rasgar o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, eu quero lhe obedecer, o que tiver que fazer eu faço, subir ao monte eu subo, descer ao monte eu desço, mandar avisar eu aviso, mandar falar: olha, não faça isso, eu vou te obedecer. Assim Moisés foi, subiu ele e Arão ao monte para falar com Deus, e Deus deu realmente a direção ao povo, e nós apenas precisamos estar dispostos a ter esse entendimento e essa revelação em nossa alma e em nosso coração, porque Deus não é Deus de engano, o que Ele fala assim se cumpre. Deus não escreve certo por linhas tortas, pois na sua cabeça as pessoas dizem: não, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus tem realmente uma forma, maneira. Ele é reto, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Deus não precisa de artimanhas para poder realmente levar o seu povo a te conhecer. Ele é do sim, sim, não, não. As pessoas que fazem o seu caminho tortuoso e quando se encontram num momento difícil, de dificuldade, aí voltam-se para Deus e dizem, usar essa frase achando que Deus assim quis assim. E Deus permite as pessoas passarem por o que elas estão passando
por não obedecer, não querer ouvir, não querer dar ouvidos e atenção à voz do próprio Deus. Então, como cada palavra, a cada direção que é dada, nós precisamos nos entregar muito mais de corpo, alma e espírito, para que nada possa nos atingir ou nos fazer parar, desistir, olhar para trás, achar que não temos mais como vencer as batalhas, as guerras, as lutas, mas estar realmente disposto a fazer o melhor para o nosso Deus. Então, esteja atento a isso, ouça sempre a voz de Deus, a sua palavra, porque é a sua boca a falar conosco, né? Deus, ele fala através dessa palavra, ele fala conosco, ele abre nossos ouvidos, abre nosso coração, abre nossos olhos, ele que nos traz a direção, nos traz a revelação. Se assim cremos, confiamos e fomos fiéis, de forma realmente conforme ele ordena, ser obediente à sua palavra, porque assim foi feito, foi falado. Olha, 2 dias de consagração, lavar as vestes, ao 3º dia vocês vão até lá, ao monte, há um limite, não ultrapasse esse limite, então faça conforme Deus ordena, para que não haja ninguém que seja naquele momento de forma que venha perecer, venha realmente a fazer uma coisa e dizer, por que aconteceu isso comigo? Então, quando a pessoa é avisada, é alertada, como diz até uma frase, Deus não tem o culpado por inocente. A pessoa, ela sabe, então ela não é culpada, aliás, ela não é inocente se ela é realmente já culpada do seu próprio ato. E as pessoas sabem realmente, na verdade, o que estão fazendo diariamente. Nós não podemos nos enganar de forma alguma. Deus não tem o culpado por inocente. Então, pastor, mas eu tenho culpa sim, ok, que maravilha. Então se arrependa o quanto antes, peça a Deus ajuda a Ele para que Ele possa te lavar, te remir, te transformar, te purificar, e com certeza Ele sempre há de surpreender e realizar uma obra maravilhosa sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por esse dia. Deus, temos a certeza que o Senhor está trabalhando sempre em nosso favor, e que essa paz ela possa reinar em nossa alma, em nosso coração, e que sejamos transformados, Jesus, por uma fé que vai nos levar a um outro patamar de vida, uma mudança que vai transformar, restaurar totalmente a nossa vida, e que Teu Espírito Santo ele se manifeste de forma muito especial em cada alma, em cada coração, para que haja esse entendimento, para que haja esse temor no Senhor, porque o princípio de toda essa sabedoria é o temor ao Senhor. Então que possamos ter essa sabedoria temendo a Ti em primeiro lugar, que sem esse temor no Senhor nós nada poderemos saber. Então peço a Tua bênção mais uma vez para nos consagrar, nos abençoar, nos dar a vitória de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Que você receba essa bênção, receba essa paz em seu coração e em sua alma, e que haja mente essa abertura em sua alma e seu coração, e que essa revelação ela penetre o mais íntimo da sua alma e do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um de nós, que possamos crescer, evoluir e avançar no Senhor, prosperar de forma abundante, em nome de Jesus sempre. Amém, amém e graças a Deus.